sou Cláudia Marques, diretora de Comércio Internacional do IBRAC, e é uma satisfação dar início a esse debate sobre conflitos e segurança econômica. Esse é um tema que está no centro das transformações do comércio internacional, já que a gente vive momentos em que o comércio deixa de ser apenas um vetor de eficiência para se tornar também instrumento de poder, em que a geopolítica ganha protagonismo impressionante. Então, esse evento chama para uma reflexão sobre como empresas, governos, instituições podem navegar nesse cenário e sobre o papel do Brasil nesse redesenho da ordem global. Eu agradeço a presença de todos, sejam muito bem-vindos. O evento de hoje ele vai ser moderado pela Vera Canas, que é coordenadora do Comitê de Comércio Internacional do IBRAC e que tem longa experiência em comércio internacional. E o nosso ilustríssimo convidado de hoje é o Vitor do Prado, professor titular da cadeira de Geoeconomia e Diplomacia da Sciences Po, Paris School of International Affairs, e membro do Conselho Consultivo Internacional do SEBRE. Diplomata e negociador brasileiro, foi também diretor do Conselho e do Comitê de Negociações Comerciais e chefe de gabinete adjunto do diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, em Genebra. Ele é membro do Conselho Curador do Instituto Mundial de Comércio da Universidade de Berna e conferencista em universidades da Europa, Ásia e América Latina. Vitor, é um prazer ter você aqui hoje. Vera. Bom dia a todos. É um prazer receber vocês aqui nesse webinar, organizado pelo Comitê de Comércio Internacional do IBRAC. O IBRAC e seu Comitê de Comércio Internacional sempre estiveram na vanguarda do comércio internacional no Brasil. No início dos anos 2000, o Comitê de Comércio Internacional do IBRAC centralizou a seleção de jovens advogados de escritórios de advocacia brasileiros para trabalharem junto aos diplomatas na missão brasileira em Genebra para assuntos da OMC, sob a coordenação da professora Vera Torstensen, do qual tantos de nós aqui participaram. O comitê também liderou as discussões técnicas com o Departamento de Defesa Comercial que resultaram no Decreto 8058 de 2013, que regula o processo antidumping no Brasil. O diálogo construtivo, institucional e sistêmico sempre norteou as contribuições do comitê para as consultas públicas nos vários assuntos de comércio internacional. Acompanhando as mudanças no cenário global e no comércio internacional, atualmente, hoje trataremos do tema Conflitos e Segurança Econômica, Desafios para o Comércio Internacional. E aqui temos hoje um amigo de longa data do IBRAC, que é o Vitor do Prado. E eu começo questionando, né, já começando assim, conflitos e segurança econômica. O comércio internacional se tornou uma arma, Vitor? O que você pensa sobre o assunto? Muito obrigado, Vera. Muito obrigado, Cláudia, pelo convite. Estou muito honrado em estar aqui com vocês. E muito obrigado a todos os que estão participando dessa conversa hoje. O tema, Cláudia, como você disse, e Vera também, é muito atual. Mas é um tema que não é, digamos, novo. A relação entre segurança econômica, comércio, não é uma relação nova. Todos nós nos lembramos, evidentemente, da conferência de Bretton Woods, da criação do Banco Mundial, do FMI, depois da Segunda Guerra, e todos nós nos lembramos que, assim, digamos, a ordem econômica que durou praticamente, ou que dura até hoje, vem daquele conflito. Ou seja, você tem uma estruturação do comércio mundial e da economia mundial que é resultante de um conflito. Agora, isso não é uma coisa nova, eu gosto sempre de lembrar coisas curiosas do passado, não vou chegar até os gregos, mas São Tomás de Aquino, por exemplo, que dizia que se o Criador quisesse que os homens não comercializassem, ele teria distribuído todos os recursos de maneira equânime por todo o território da Terra. Ora, como ele não o fez, como os recursos são distribuídos de maneira desigual sobre os territórios do planeta, São Tomás via nisso, digamos, um desígnio divino para que os homens comercializassem. Talvez a gente tivesse que dizer isso para os membros do governo americano que são católicos, né? O vice-presidente J.D. Vance e o Marco Rubio são católicos. E lembrá-los que o comércio internacional, pelo menos na cabeça de alguns pensadores, era algo de inspiração divina. Isso, evidentemente, é mais história, mas é interessante a gente pensar
que comércio internacional é algo que vem muito de lá de trás e que tem uma relação com conflitos. Quem tiver interesse sobre isso, eu recomendo muito um livro do Nicholas Mulder, que se chama The Economic Weapon. Ele conta muito essa relação e, sobretudo, a escola liberal que fala dessa relação entre comércio e conflito. Evidentemente, nós estamos vendo isso hoje de maneira muito dramática, e não vou repetir, mas quem acompanhou, digamos, o mundo pós-Guerra Fria, se lembra daquelas obras Thomas Friedman, né? A Terra The Earth is Flat, no sentido de que já não havia barreiras, nós estamos todos recomercializando de uma maneira tranquila, como se a geografia não tivesse mais importante. Ora, o que nós vemos hoje é que a geografia tem uma importância muito grande. Esses gargalos como o Estreito de Hormuz, mas não só, o Canal do Panamá, o Canal de Suez, o Estreito de Taiwan, são todos pontos importantíssimos para o comércio mundial, o que nos lembra também que as rotas marítimas, de certa maneira, definem competição geoestratégica. De novo, a gente não precisa ir ao Império Romano e ao Mare Nostrum, que era o Mediterrâneo, mas pensar que os britânicos tinham acesso desimpedido aos mares e os Estados Unidos têm acesso desimpedido aos mares, o que não é o caso da China, que tem o colar de pérolas chamado da Coreia até as Filipinas embaixo, basicamente bloqueado por bases americanas. Ou seja, tudo isso esteve, de certa maneira, esquecido, e agora a gente tem que se lembrar disso de uma maneira muito premente e muito prática para as coisas que estão acontecendo no mundo. Como entender esses novos fenômenos? Eu acho que há uma escola atual que se chama Geoeconomia, que é o título da minha matéria na Sciences Po, e essa geoeconomia é algo que serve, de uma certa maneira, como uma chave para nós lermos a realidade atual. Como entender esse novo mundo, como entender a questão dos fluxos de comércio, da necessidade de resiliência, como entender essa interseção entre economia e segurança, para entender uma nova ordem que está se estabelecendo. E, como eu disse, o momento atual é muito rico nesses exemplos. Eu já citei todos os estreitos, só vou lembrar de um produto. Todo mundo tem o petróleo ou os fertilizantes, no caso do Brasil, em mente, não é? Mas há um outro produto que preocupa muito quem pensa comércio internacional, que é um gás chamado hélio. É o mesmo aquele que a gente enche balão de festinha de aniversário. Mas esse mesmo gás é importantíssimo, não só para a produção de microchips, ele é importante na fabricação, por exemplo, de instrumentos médicos, como os instrumentos de ressonância magnética, que são fundamentais na saúde pública. E sem esse gás você não consegue construir fabricar esses instrumentos e nem mantê-los. E esses gases têm uma imensa concentração no Golfo Pérsico. Ou seja, são coisas que é importante a gente lembrar. Não, sem dúvida. Mas, Vitor, te ouvindo falar, então, você acha que a era da globalização, baseada na busca de menores custos, acabou? Eu acho que essa era, ela chegou no seu limite, não é? Os agentes econômicos hoje pensam em outras coisas além de produzir com menor custo. E eu acho que o que está acontecendo hoje é um choque de realidade. Logo que aconteceu o Covid, né, 2020, as pessoas falavam, agora já não é mais o just in time, agora é just in case. Todo mundo ouviu essa frase. Eu participei de muitos seminários, muitos webinars naquela época e notei que as pessoas tinham tendência a começar as suas falas com várias palavras ou conceitos que começavam com a letra C. Então era Covid, conflito, clima,
não? Chips, cadeias de valor, cibersegurança, em inglês currency, não? A questão do dólar, e last but not least, a China, tudo com C, não é? E que esses conceitos todos nos levavam a pensar num momento diferente, em que não era só a busca pelo menor custo, mas sim a busca por resiliência e a busca por segurança econômica. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que o comércio internacional continua florescendo. Você vê as estatísticas de comércio internacional, continua fluindo, ainda que haja, digamos, uma certa alteração dos locais e dos parceiros dos fluxos de comércio internacional. Um relatório da McKinsey, da consultoria, que foi publicado agora no final de março, mostra, tem gráficos interessantíssimos sobre como de 25 para 26, ou durante o ano de 25, esses fluxos foram se alterando. Agora, não são só os fluxos que se alteraram. Acho que a gente tem que pensar também que há uma mudança fundamental de modelos de produção econômica. Ou seja, depois da queda do Muro de Berlim e, digamos, a partir do momento em que a China começa a se tornar um ator importante, nós basicamente tínhamos em mente dois grandes modelos. O modelo capitalista tradicional, americano e europeu, e o modelo chamado de capitalismo de Estado, que é o modelo chinês, não? Com uma grande interferência do Estado na economia, com os planos quinquenais, os bancos estatais, aquilo tudo. O que está acontecendo hoje é que você já não tem exatamente, pelo menos nos Estados Unidos e na Europa, um modelo capitalista daquele tradicional. Você tem algo que eu chamaria de capitalismo estratégico, em que o Estado também nesses lugares, tradicionalmente liberais, passa a determinar certos comportamentos do mercado e passa a influenciar o mercado de maneira muito importante. Ou seja, a gente pensava, e vocês já ouviram isso também, que a China ia se tornar capitalista. Os capitalistas estão se tornando não chineses, mas estratégicos, não? Ou seja, pensar um modelo de produção que é muito mais baseado em estratégias do que simplesmente no laissez-faire. Então, o que você tem aqui são intervenções governamentais importantes que visam a proteger setores estratégicos e garantir competitividade. E aqui os estados têm uma imensa caixa de ferramentas. Antigamente a gente dizia caixa de ferramentas, né? Hoje em dia as pessoas dizem arsenal. Olha como mudou o vocabulário, né? Nós passamos de alguma coisa mecânica por uma coisa um pouco mais bélica, né? Os estados têm um grande arsenal de instrumentos para interferir e intervir na economia. Não, adorei. Mas, Vitor, te ouvindo falar sobre China, você acha que então a gente está condenado a viver como uma espécie de reféns nessa relação, nessa rivalidade entre Estados Unidos e China? Qual a tua visão? Olha, Vera, é verdade que, digamos, a relação bilateral entre os Estados Unidos e a China é uma relação estruturante, né? É inevitável nós pensarmos na maneira como os Estados Unidos veem a China, e muito do que nós vemos das atitudes, desde o Trump primeiro, mas também do Biden e agora no Trump 2, muitas daquelas medidas têm a ver com a competição com a China. E muito do que a China faz, e eu chamo a atenção de todos, a gente não presta muito atenção no que o governo chinês faz, não? Mas foi publicado recentemente o novo plano quinquenal chinês. E é interessantíssimo você ver, digamos, o foco deles em inovação, em tecnologia, em inteligência artificial, e a gente vai falar um pouco mais disso, mais um pouco adiante, eu espero, como os chineses também estão se estruturando pensando muito na competição com os Estados Unidos. Ou seja, quem
pensa muito inteligência artificial hoje são os Estados Unidos, são a China, sem falar dos produtos tradicionais, aço, alumínio, cobre, farmacêuticos, tudo isso continua atirando a atenção de todo mundo. E, no fundo, ainda que os outros países não sejam, digamos, vítimas dessa relação, essa relação estrutura a maneira como o mundo está se organizando. E a partir daí, você tem, digamos, um medo de ter que fazer escolhas. Eu acho que isso é algo que está muito em discussão hoje em dia, por parte de muitos países médios, por parte de muitos países que têm relações comerciais e econômicas importantes com os Estados Unidos e com a China, e o temor é que nós tenhamos que fazer escolhas. Será que em algum momento os americanos vão dizer ou você está comigo ou você está com a China, você tem que escolher. E esse é um cenário ruim para quem não tem um excedente de poder. Se isso é ruim para um país como o Brasil, você imagina os países do Golfo, por exemplo, ou os países no Sudeste Asiático, como Singapura, que dependem do trânsito de navios e de comércio entre Ocidente e Oriente. Ou seja, essa relação bilateral, como eu disse, é uma relação que influi a maneira como o comércio internacional acontece, como os fluxos de investimento acontecem, e isso sim é muito estruturante, e eu acho que somos, de uma certa maneira, condenados a viver como, pelo menos, assistentes dessa relação bilateral, e eu diria temos que examinar essa relação de maneira muito cuidadosa, para não ser pegos de surpresa. É interessante essa questão de que momento que o Brasil vai ter que tomar uma posição. A gente pode até voltar sobre esse ponto depois. Mas só para retomar a questão da segurança nacional, na tua visão, a segurança nacional significa necessariamente protecionismo? E antes de te ouvir, só lembrar a quem estiver nos ouvindo aqui, quiser mandar perguntas, pode mandar perguntas pelo chat. A gente consegue fazer aqui também para o Vitor, para a gente democratizar aqui a discussão, tá bom, pessoal? Então, mas, Vitor, a palavra é tua. Obrigado, Vera. Eu acho que segurança nacional não significa só protecionismo, porque o objetivo não é necessariamente você proteger a indústria nacional como era ou como ainda é, quando eu vejo os níveis tarifários no Brasil ou na Índia, não é? Os objetivos não são de defesa ou de segurança, os objetivos são, pelo menos na teoria, de você defender a produção nacional, gerar emprego e tudo aquilo que a gente já conhece, né? Do modelo de substituição de importações, modelo desenvolvimentista, que de certa maneira, eu estava conversando com os amigos outro dia, parece que isso está no DNA dos brasileiros, né, dos tomadores de decisão no Brasil. Aquele momento, digamos, cepalino, Prebisch, teve uma influência muito importante no Brasil que nunca deixou de existir, não é? Mas do que se trata hoje são coisas diferentes. Não é da proteção da indústria nacional só por isso. É por razões estratégicas e razões de segurança. E daí você vê os instrumentos aos quais eu fiz referência há pouco, e os instrumentos, o arsenal de instrumentos é muito grande. E eu começo, por exemplo, pelo controle de investimentos estrangeiros. Tem muitos países que estão, inclusive, estabelecendo órgãos públicos para controlar investimentos estrangeiros nas áreas produtivas e, sobretudo, nas áreas estratégicas como distribuição de energia, portos, ferrovias, aeroportos. Até que ponto interessa você privatizar essas atividades econômicas estratégicas e até que ponto você vai escolher
a origem do capital que vai investir nessas áreas estratégicas, e não só, também no setor automobilístico, também, digamos, para automóveis elétricos. Não é? Tudo isso tem importância. Então, controle de investimento é importante, controle de exportação, isso tradicionalmente nos Estados Unidos, com o controle das exportações de tecnologias de ponta e tecnologias de uso dual, como eles dizem, que podem ser utilizadas tanto na parte militar quanto na parte civil. Da parte da China, controle da exportação dos chamados minerais críticos, regras de conteúdo local. Vera, você esteve lá em Genebra naquela época pós-criação da OMC, você se lembra de toda a discussão do acordo de subsídios, conteúdo local é proibido e tudo mais. Olha, a proliferação de medidas de conteúdo local nos Estados Unidos, na Europa, enfim, não vou falar do Brasil, que jamais Perderam a vergonha, né? A gente fala. Perderam a vergonha e todo mundo introduzindo medidas de conteúdo local que são claramente violatórias dos acordos internacionais, mas que claramente têm efeitos. Não? Quando não, ou seja, nós estamos falando dessas medidas que são todas tomadas por objetivos estratégicos. E você tem daí o patamar acima, que são medidas de coerção, não? Que a China usa, já usou, medidas que foram utilizadas, por exemplo, pela China com relação à Lituânia, porque mantinha relações comerciais com Taiwan, e Taiwan abriu um escritório comercial na Lituânia, e a China barra o comércio com a Lituânia. Ou seja, isso você está já num patamar de coerção econômica, não é? Que é algo que nós podemos ver acontecendo hoje. A guerra na Ucrânia mostrou isso também, todo tipo de sanções, ou seja, é um mundo muito diferente daquele mundo dos anos 90 e do início dos anos 2000, e é um mundo em que você tem uma competição importante de subsídios nos Estados Unidos, na Europa, na China, e é um mundo em que os países usam essa questão da segurança para adotar, para justificar medidas. Então, evidentemente, todos nós sabemos, o senhor Trump botou lá todas aquelas tarifas no dia 1º de abril do ano passado, e a justificativa legal é que essas tarifas eram justificadas por segurança nacional. Agora, a Corte Suprema disse, não, essa não é uma boa justificativa, você tem que arrumar uma outra justificativa. Então, você tem agora a seção 301, as investigações que estão em curso nos Estados Unidos, que tem um potencial para quem viveu 301 no passado. Eu, quando era jovem diplomata, tinha lá a questão da 301 sobre propriedade intelectual, produtos farmacêuticos no Brasil. Parece que é uma reprise da mesma novela. Você tem agora tarifas nos Estados Unidos sobre produtos farmacêuticos, você vai ter medidas também tarifárias sobre aço, cobre, alumínio, e a justificativa agora não é mais segurança nacional, as investigações têm como substrato práticas de trabalho forçado em 60 países, quer dizer, uma loucura, não é? Alguém me explica depois trabalho forçado na Suíça, no Japão, nesses países. Depois alguém me explica isso. Mas, Vitor, não só para uma observação, enviar perguntas não pelo chat, mas pelo Q&A, e a nossa audiência já está mandando várias perguntas. E aí, vou reunir duas, uma do professor Sérgio Goldbaum e da professora Vera Torstensen. Ambos mandaram para você falar sobre qual o papel da OMC nisso tudo. Tá? A da professora Vera foca com a crise da OMC, os acordos preferenciais centrados na União Europeia e na China podem substituir a OMC, e o do Sérgio, qual seria o papel da OMC nisso? Então, queria ouvir teus comentários.
Muito obrigado. E desde já um cumprimento e uma saudação especial aos nossos queridos, a nossa querida professora Vera Torstens e a nossa mentora de muitos de nós, e ao Sérgio Goldman, que é um querido amigo. Eu acho que a OMC tem um papel, continua a ter um papel importante, mas a OMC está combalida, não vamos também tapar o sol com a peneira. Duas das funções primordiais da OMC, a função de negociação e a função de solução de controvérsias, estão praticamente comprometidas. Já praticamente não há negociação e praticamente já não há solução de controvérsias. O que você tem ainda, e vocês sabem disso, é a função de monitoramento, de transparência, que é muito importante. Eu acho que a OMC se justificaria só por isso. E você tem toda a questão da reforma da OMC e os papéis sobre reforma, sobretudo os papéis americano e europeu, são estranhos, porque eles propõem discutir os pilares da OMC. A regra de tomada de decisão por consenso, cláusula da nação mais favorecida, a consolidação de tarifas, ou seja, são os pilares do sistema que eles propõem discutir. Isso é uma coisa séria, não é? Agora, isso vai acontecer, não vai acontecer? Um grande ponto de interrogação. Agora, para tentar responder mais diretamente à pergunta da Vera, a gente está vendo novos tipos de acordo. Houve uma proliferação dos TLCs, dos Tratados de Livre Comércio tradicionais, todo mundo acompanhou isso, e pelo menos a nossa retórica, e eu de certa maneira acredito, né, nessa retórica, esses acordos eram complementares ao sistema multilateral. A gente falava dos building blocks, não? Acordos de livre comércio, uniões aduaneiras e o sistema multilateral por cima, e tudo isso fazia parte de um sistema coerente. Esses deals do Trump são diferentes, né? Os chamados acordos de guardanapos, napkin deals, né? Primeiro que você não sabe exatamente qual é o formato jurídico disso. A outra coisa é que são acordos desiguais, né? Para utilizar uma nomenclatura que vem lá dos acordos que os ocidentais impuseram à China no século XIX. Agora são os Estados Unidos impondo acordos desiguais a determinados países. Mas não é só isso, você tem outros acordos e outras iniciativas que eu acho que são interessantes e é importante a gente acompanhar. Você tem, por exemplo, uma iniciativa de coordenação entre a União Europeia e os países do Pacífico, do chamado CPTPP. Não é necessariamente uma coordenação que pretende levar a um acordo de livre comércio entre a União Europeia e todos esses países. Bom, primeiro porque a União Europeia já tem acordos de livre comércio com vários desses países, né, como a Austrália, etc. Mas pretende sim, eu acho isso importante, e a Vera Torstensen vai entender isso perfeitamente, toda a área de regulação. E a área de regulação extremamente importante. E a área de investimento. O que é que tem em comum a União Europeia e os países do CPTPP? Eles não são nem os Estados Unidos nem a China. E isso é uma coisa interessante, não é? Porque nós estávamos falando da dicotomia entre os dois, nós somos vítimas da relação bilateral entre os Estados Unidos e a China. Essa coordenação entre a União Europeia e a CPTPP, que é incipiente, é uma coisa que está começando, mas há uma vontade política de fazer esse tipo de coordenação, é claramente uma terceira via, que não é nem os Estados Unidos nem a China, e que pretende harmonizar um certo tipo de comportamento e digamos, de regulação e daqueles instrumentos todos. Tem um outro tipo de coordenação que eu achei interessante. Vocês podem depois, quem tiver interesse, fazer um Google. Chama-se Future of Investment in Trade, FIT. São, acho que, 16 países, pequenos e médios, totalmente disparatados, porque você tem Chile, Costa Rica, Liechtenstein, Marrocos, Singapura, Uruguai,
E eles pretendem fazer uma coisa parecida, eles pretendem manter os fluxos de investimento, eles pretendem coordenar esses tipos de instrumentos para manter a cadeia de suprimentos. É uma iniciativa interessante, mas claramente, por que não fazer isso na OMC? Porque você precisa de consenso. Qualquer dessas iniciativas você precisaria de consenso, e na OMC, nesse momento, com os Estados Unidos e com a China, seria extremamente difícil você chegar a qualquer tipo de consenso. Então, isso significa que a OMC vai estar enfraquecida? Digamos, uma certa maneira triste que isso não ocorra no seio da OMC. Ainda que no seio da OMC você tenha aquelas chamadas iniciativas conjuntas, como a de investimento, como a de comércio eletrônico, e eu não estou falando do moratório, a gente pode falar disso depois, é o acordo sobre comércio eletrônico da OMC, que tem por volta de 60 países, que foi anunciado agora na conferência de Yaoundé, e que é um acordo importante. A grande questão é como é que esse acordo poderá ou não ser incorporado ao ordenamento jurídico da OMC. O que é interessante é que esses países dizem, se não for possível incorporar esse novo acordo como um acordo plurilateral sob o guarda-chuva da OMC, nós vamos fazê-lo de qualquer maneira. Ou seja, a vontade política está lá. E mais do que isso, eles dizem, nós vamos utilizar o mecanismo de solução de controvérsias da OMC, ainda que esse acordo não seja um acordo da OMC. Como é que isso se faz na prática? Deixo para os nossos colegas juristas. Mas você vê a vontade política de manter alguma ordem nessas relações comerciais. Então, é interessantíssimo a gente estar buscando pela coerência, e isso me traz aqui, eu vi uma pergunta do Rodrigo Pupo. Você vê alguma chance de, no futuro próximo, estarmos discutindo no âmbito multilateral a relativização da cláusula de nação mais favorecida ou do tratamento nacional? Isso à luz do dia, tá? Já deve ter esse tipo de discussão. De certa forma, essas violações têm sido normalizadas, não? Essa é a pergunta dele. Um abraço para o Rodrigo, também nosso velho conhecido. Por sinal, já que o Rodrigo está fazendo pergunta, a gente tinha que falar de CBAM também, não é? Da União Europeia. O Rodrigo é um especialista em CBAM, que é outro daqueles instrumentos no grande arsenal, não é? do lado europeu. Discutir cláusula da nação mais favorecida e consolidação de tarifas, para muitos países, isso seria um anátema. Você reabrir essas discussões, lembra, cláusula da nação mais favorecida e consolidação de tarifas são pilares do sistema que vem do GATT, do imediato pós-guerra. E todo o sistema foi fundado nessas regras. E não deixa de ser interessante a gente pensar que 72%, entre 70% e 80% do comércio mundial, ainda se ocorre em bases da cláusula da nação mais favorecida. Por quê? Porque é prático. Porque as empresas que estão engajadas em importação e exportação acham que é mais prático, é burocraticamente mais fácil você usar a tarifa MFN do que você usar a tarifa que está prevista num acordo preferencial. Então, é curioso que, apesar de todos os acordos de livre comércio que existem no mundo, você tem uma percentagem tão importante do comércio mundial que continua a ser realizada com base na cláusula da nação mais favorecida. Que os Estados Unidos queiram discutir isso não surpreende, porque eles têm feito esses acordos como esses acordos de guardanapo, com a Europa, com o Japão, com o Camboja, com o Vietnã. E esses acordos são claramente violatórios da cláusula da nação mais favorecida. Que a Europa proponha discutir isso, eu acho um pouco mais frustrante e decepcionante. Porque todos víamos a Europa como, digamos, um defensor do direito internacional e das regras internacionais. Agora, eu tenho certeza que países como Brasil, México, Austrália, Japão, Canadá, não estarão muito felizes em começar uma discussão desse tipo.
Portanto, muita gente diz quem vai salvar o mundo, e na verdade, vocês se lembram, o discurso do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, em Davos, esse ano, era um discurso conclamando os países médios a se unirem para manter uma certa ordem no mundo, para que haja uma nova liderança que não seja a dos Estados Unidos e a da China, e ele falando em nome do Canadá, evidentemente, fala em nome de um país médio, né? E o Brasil está nessa categoria, evidentemente. Ou seja, eu acho que há muita gente interessada em manter o sistema tal como ele tem servido ao comércio internacional nos últimos 60 anos ou mais, e que, ou seja, tem servido bem, e que qualquer ruptura nisso seria muito ruim. E eu fico feliz que aí no Brasil haja gente que pense sobre isso de maneira inteligente e com uma compreensão profunda desses assuntos, né? E não só por si, ou seja, o que é que essas coisas significam para o dia a dia do operador de comércio internacional. Porque no fundo é isso, a gente fica falando dessas coisas todas, mas isso reflete para a pessoa que está ali, que tem que fazer o desembaraço aduaneiro, ou seja, isso tem repercussões para as pessoas que estão lá no Porto em Santos. Muito obrigada por lembrar esse assunto tão importante. Vera, você me permite puxar um gancho aqui sobre o ponto de vista do Brasil. A gente tem duas perguntas relevantes aqui do Fernando Bueno. Três. Tem mais uma, né? E do Lucas Espadano, só cheguei até a segunda, que perguntam justamente quais decisões estratégicas o Brasil precisa tomar na sua política comercial para evitar isolamento, preservar interesses econômicos e manter a relevância no sistema internacional, num mercado cada vez marcado por poder e menos regra, e se o Brasil tem um arsenal, né? Aliás, o que o Lucas coloca é que o Brasil tem um arsenal limitado de medidas comerciais fundamentadas em preocupação com segurança e geopolítica. E aí a pergunta para você é o seguinte: faria sentido o Brasil passar a considerar e ampliar um arsenal pensando em medidas como sanções, investment screening, restrições comerciais para bens estratégicos, etc.? Vou começar por essa última pergunta, Cláudia, e agradecer as perguntas do Lucas e do Bueno. Eu acho importante o Brasil pensar em tudo isso, e eu acho importante, sim, o Brasil começar a pensar em ter alguns desses instrumentos. Muita gente acha que isso seria um anátema, sobretudo vindo o Vitor, 20 anos ou mais, 30 anos na OMC e tudo mais. Mas o mundo mudou, a gente não está mais naquele mundo do imediato pós-queda do Muro de Berlim. O Brasil já tem um instrumento anticoerção que nunca foi utilizado, mas eu acho importante a gente pensar, por exemplo, em investment screening. A Michelle Raton escreveu um artigo junto comigo e o Renato Baumann sobre isso no ano passado. E uma das coisas que nós dizemos é que a gente tem que pensar sobre investment screening. A maioria das pessoas, é curioso, porque no processo enfim, quando nós estávamos escrevendo esse artigo para o SEBRE, muita gente que nós consultamos dizia, não faz o menor sentido, o Brasil precisa de investimento, a origem do investimento não importa. Qualquer um que queira investir no Brasil é bem-vindo, o país precisa de investimento. E isso a gente ouviu de empresários, agentes econômicos e de acadêmicos. Quando nós conversamos com os militares, a conversa foi diferente. Porque os militares pensam estrategicamente. E daí muitos militares, eu não vou citar nomes, achavam que sim, a gente tem que pensar de maneira estratégica em quem é que vai investir, sobretudo em setores estratégicos no Brasil. Por sinal, eu moro em Portugal e essa é uma discussão premente aqui em Portugal. Toda a distribuição de eletricidade em Portugal está nas mãos de uma empresa, que está presente no Brasil também, que é uma empresa de capital chinês. O principal porto de Portugal, o Porto de Sines, está sendo administrado, gerido por uma empresa chinesa. E muita gente pergunta, mas qual o problema de ser uma empresa chinesa ou de ser uma empresa americana? Vamos pensar sobre isso, é a única coisa, né?
Não é a origem, não é se é chinesa ou se é americana, é se é nacional ou se é estrangeira. Eu acho que essa é uma coisa. E eu acho que sim, nós temos que pensar, talvez não num arsenal como tem os Estados Unidos ou a Europa, ou a China, porque acho que o Brasil não tem interesses ofensivos, mas eu acho que sim, o Brasil tem interesses defensivos. Ótimo ponto. E, Vitor, só trazendo ainda sobre o Brasil, agora tem uma série de questões sobre o Brasil, uma questão do Elvis dos Santos, o que eu vou ler para você. O Brasil começa a entrar no debate global sobre terras raras. Temos condições de explorar essa commodity sem tutela externa, China ou Estados Unidos? Ou esses players globais podem vir a influenciar na nossa exploração e comércio? Eu não conheço intimamente o setor de mineração e se é possível ou não explorar autonomamente. Eu imagino que sim, ou seja, pela história que o Brasil tem, por exemplo, na extração de minérios de ferro, a Vale, que é uma das principais empresas mineradoras do mundo, eu tenho dúvidas de que uma grande empresa como a Vale ou outras mineradoras do Brasil não tenha capacidade para explorar esses minérios que existem no Brasil, enfim, os minerais críticos. Eu acho que isso é possível, mas eu não sou perito nesse assunto. O que sim é importante a gente pensar é quem serão os clientes, para quem que nós vamos vender. E é aí que eu volto a essa discussão que nós temos hoje. Nós vamos escolher quem vai ser o cliente, quem vai ser o comprador desses minérios tão importantes, ou nós vamos vender para quem pagar mais caro, ou para qualquer um que venha bater a porta do Brasil. Porque, de novo, isso é uma questão estratégica. E eu tenho certeza que os americanos vão dizer: eu quero que você venda para mim e não para a China, e vice-versa. Ou seja, mesmo que o Brasil não queira tomar posição, é bem provável que em algum momento ele seja obrigado a tomar posição. Por isso que é importante conhecer, né? Fazer um investimento para saber, ter as informações, coletar as informações, tá? Só aproveitando, eu já vou voltar também para outras questões de Brasil, mas tem uma questão da Michelle, já que você citou a Michelle Raton. Bom dia, Vitor, Vera e Cláudia. Um ponto para pensar junto com o Vitor. Se já a economia se pauta de disputa entre as grandes economias inovadoras, há uma convocação para maior alinhamento entre as economias médias. A partir da sua experiência, em que espaços, quais temas acha que a OMC manterá um papel? O que devemos priorizar? Os acordos preferenciais, como o atual Brasil-Canadá? Que tipo de regras serão prioritárias para esses acordos de rearranjo? Excelente pergunta, Michele. A gente tem que pensar isso bastante, né? Porque eu não tenho todas as respostas. Por sinal, o SEBRE está começando um processo de reflexão, justamente para voltar à pergunta anterior, justamente sobre que instrumentos de política comercial. Portanto, eu não respondi a pergunta inteira, a anterior, Vera, porque eu acho que a gente está num momento de repensar um pouco a política comercial brasileira, e eu ouso falar em política industrial. Outro dia eu falei política industrial numa reunião privada, falou: mas esse barco já zarpou, não tem mais política industrial, isso já não existe mais. Eu falei, Voltou já. Eu acho que esse barco está voltando, porque pelo simples fato, por exemplo, do Brasil aumentar tarifas de importação sobre produtos de telecomunicações, isso é política industrial. Ou seja, há aqui um imbricamento entre política comercial e política industrial que é muito importante. Agora, o que eu temo é que isso pode ter sido feito de maneira um pouco disparate. E eu acho que a gente tem que pensar em qual é o rumo coerente para todas essas medidas políticas. Ou seja, aqui um apelo à coerência dessas medidas. O que a Michelle pergunta é qual é o espaço, e uma vez mais, eu acho que o espaço está a ser definido. Tem muita discussão ocorrendo na OMC, por exemplo, sobre comércio eletrônico, e eu acho importante. Tem discussão sobre investimento ocorrendo na OMC,
Você tem alguns dos comitês da OMC que continuam sendo extremamente ativos, como o Comitê de Barreiras Técnicas, que alguns de vocês aqui que estão na audiência conhecem muito bem. E eu acho que tem um tema que tem sido debatido, ou não tem sido debatido bastante, sobretudo no Brasil, pelo menos eu não acompanho muito, não tenho visto, que é inovação, mas inovação de ponta. Ou seja, quando eu penso em política industrial, eu não penso em política industrial para a indústria têxtil ou para a indústria de calçados, com todo respeito por essas indústrias que são importantes e fazem parte da história do Brasil. Eu estou pensando nas indústrias em que você teria maior inovação. Estou pensando em serviços ligados à agroindústria, por exemplo. E isso é uma coisa importante, porque aí você tem um imenso potencial para usar a inteligência artificial e para usar instrumentos de alta tecnologia em aplicações práticas. Eu acho que isso sim é algo que a gente tem que pensar. Nosso conhecido Marcos Young, que é alguém que pensa sobre isso, de vez em quando eu converso com o Marcos também, ou seja, essa parte de serviços e bens de alta tecnologia na agroindústria, evidentemente por conta da competência imensa do Brasil em produção alimentar, é algo que eu acho que merece uma reflexão. Então, quando eu vejo tarifas para produtos de telecomunicações sendo aumentadas, eu me pergunto qual é a estratégia. Porque aí fica incoerente com a inovação, não é? Vitor, Ótimo. Vera, você me permite só puxar um gancho aqui nesse papo especificamente, né? Falando de política industrial, falando de subsídio, de corrida por tecnologia estratégica. Vitor, você acha que a gente vai caminhando para uma fragmentação do comércio global ou ainda tem espaço para cooperação? O futuro do comércio vai ser mais orientado para confiança entre parceiros ou por estratégia de mitigação de risco, por exemplo? As duas coisas, Cláudia. Eu acho que vai haver muita estratégia de mitigação de risco por conta da necessidade de segurança. Então, voltamos ao tema da nossa conversa de hoje. Eu acho que segurança e resiliência são características desejadas e muitas das medidas vão ser tomadas com base nesses conceitos. Por outro lado, comércio necessariamente significa confiança. Eu me lembro de meus professores na faculdade dizendo: prestem atenção no conceito de carta de crédito. Crédito igual confiança. Comércio exterior só é possível quando há confiança. Então você precisa necessariamente ter confiança. O que é interessante nas estatísticas mais recentes é que os fluxos de comércio e de investimentos estão ocorrendo cada vez mais entre países que não são necessariamente próximos do ponto de vista geográfico, mas que são próximos do ponto de vista ideológico. E isso é interessante. Quem são os meus amigos? Então a gente volta àquela ideia do friendshoring. Eu vou ter mais comércio com os países com os quais eu tenho algum alinhamento de posições justamente sobre os temas de segurança. Então, fragmentação, eu acho que é cedo para a gente falar em fragmentação, porque os Estados Unidos continuam a ser o maior mercado importador do mundo. Então, isso é incontornável. Enquanto os Estados Unidos forem o maior mercado importador, a gente vai continuar a fazer comércio com os Estados Unidos. E, por outro lado, a China continua a ser o maior país exportador, ainda que o tipo de exportação da China tenha mudado um pouco nos últimos tempos. A China está passando de ser um grande exportador de bens de consumo para ser um exportador de bens de capital. E isso também é uma evolução interessante. E aí você
também não tem como simplesmente cortar as suas relações comerciais com a China. O Brasil, para isso, seria uma tragédia, com tudo que a gente exporta de commodities para a China. Então, não vejo uma imensa fragmentação, mas vejo esses movimentos de maior comércio e maior investimento com os países com os quais há uma certa simpatia, digamos assim, em termos de modelos e de políticas. Então, tá ótimo. Obrigada, Vitor. E eu acho que um tema que você chegou a mencionar e que vale a pena talvez explorar um pouco mais é sobre comércio relacionado à inteligência artificial. Acho que é um tema super importante, super atual. E aproveito para encaixar também uma pergunta do professor Sérgio Goldbaum, sobre os fluxo internacional de dados, que parece outro tema a ser explorado e se está na agenda de negociações. Se você puder dar suas impressões a respeito. Só para dizer, eu ainda tenho a impressão de que eu não respondi totalmente a pergunta da Michelle. A gente precisa fazer uma outra conversa, porque tem muita coisa embutida na pergunta dela e é muito importante tudo aquilo que está ali. E eu acho que a gente está num momento, é um ano eleitoral no Brasil, não é? Por exemplo, nós todos sabemos, daqui a um ano vai haver um novo governo no Brasil, quem quer que seja. Mas é um momento de se repensar todas essas políticas. Eu acho que tem muita gente participando deste seminário aqui que tem uma contribuição a fazer para essa reflexão que é extremamente importante. Inclusive muita gente que tem mais conhecimento e mais energia do que eu. Então, um chamado aqui a vocês para continuar esse tipo de reflexão, esse tipo de conversa, sobretudo no correr deste ano. Isso é uma coisa extremamente importante. O que eu acho curioso na parte de inteligência artificial, para ir à pergunta do Sérgio, é como isso tem aumentado nos últimos anos, como os bens ligados à inteligência artificial têm uma participação crescente no comércio internacional e como o armazenamento de dados passou a ser algo extremamente importante. Isso passou a ser um ativo. Quem estoca dados tem um ativo. E daí você tem essa dicotomia entre o fluxo de dados, e a internet funciona melhor quando há menos centros de processamento de dados e de estocagem de dados, quando você não obriga a uma localização geográfica da estocagem dos dados, por um lado, e por outro lado, muitos países que dizem: eu quero ter um centro de estocagem de dados no meu território. Porque todos nós sabemos, essa ideia da nuvem é uma ideia falsa, não é lá em cima, é bem aqui na Terra. São em centros de processamento de dados, de estocagem de dados. Então, é evidente que há muito tempo, por exemplo, a Suíça obriga a todos os dados bancários e financeiros a serem estocados na Suíça. É evidente que a maioria dos países europeus exige que os dados sobre os contribuintes, ou seja, a parte fiscal, e os dados sobre saúde da sua população sejam estocados em centros que se localizam geograficamente no seu território. Tudo isso nós entendemos. Mas o resto dos dados, que não tem importância privada ou de segurança, e nem mencionei os dados, evidentemente, relativos à defesa, porque isso todo mundo vai dizer, é evidente que dados de defesa têm que ser estocados no meu território. E a inteligência artificial, só para lembrar, todos nós sabemos, funciona com base nesses centros onde estão os dados estocados, né? Então, isso se tornou algo extremamente estratégico e extremamente importante. De que maneira esses dados vão ser monetizados e de que maneira esses dados podem ser utilizados como instrumentos de coerção. E vou parar por aí, porque o tema é um dos temas mais relevantes e mais amedrontadores da atualidade.
Não, sem dúvida, acho que só isso já merece um novo evento, né? Só voltando para o Brasil, aproveitando a pergunta do Frederico Cruz, que chegou aqui para a gente. Bom dia, Vitor, Cláudio e Vera. Uma questão que acredito ser de extrema relevância é qual é hoje o principal fator que limita o Brasil a ganhar mais participação no comércio mundial? Seriam os custos, alta carga tributária, baixa participação em cadeias globais, crédito caro? O que você acha, Vitor? Todos os acima, não é? Hum? Todos, all of the above, todos os fatores acima. Não, enfim, a gente não superou ainda o custo chamado custo Brasil. Não é? Isso continua a ser uma questão. Agora, tem também um fator do tipo de produção do Brasil. Como o Brasil se especializou na produção de commodities, é evidente que isso nos limita a participação maior nas grandes cadeias de valor de suprimentos. E é por isso que eu acho importante a gente pensar a parte de inovação, de tecnologia. Você tem alguns nichos, que todos nós sabemos, não? Como a indústria aeronáutica, a Embraer, mas de resto, a indústria brasileira é muito pouco integrada no resto da indústria mundial, e a concentração da exportação brasileira em determinados produtos de commodities. Então, isso dificulta muito. Agora, você tem ainda por cima aqueles outros fatores que foram mencionados na pergunta, a questão da carga tributária, a questão das infraestruturas no Brasil, quer dizer, tudo isso influencia, não é? E também você tem a questão de o Brasil ser um grande mercado em si mesmo, não é? E eu, para falar a verdade, penso muito sobre a posição geográfica do Brasil. Quando você olha para o mapa do mundo e você vê o Brasil tão grande e tão deitado em berço esplêndido, não é? Isso ajuda? É um ativo ou é um passivo? Acho que é algo que a gente tem que pensar também. Acho que a gente talvez ainda tenha tempo para mais uma pergunta da audiência. Faz a pergunta do Lucas Jimenez. O cenário atual de crise do multilateralismo e tensão entre integração comercial e conflagração geopolítica tem levado muitos comentaristas a reavaliar criticamente as escolhas que foram tomadas entre o final dos anos 1990 e começo dos anos 2000 e que criaram a OMC que conhecemos, o single undertaking da rodada Uruguai e a primazia da decisão por consenso, a admissão da China na OMC e a forma como se lidou ou não com isso, a criação de acordos mais intrusivos, como o TRIPS, a legalização intensa do sistema, com a criação do órgão de apelação. Você acha que a crítica a um ou alguns desses aspectos é justa à luz do que vivemos hoje e da dificuldade que a OMC tem de funcionar como pretendido? É um engenheiro de obra pronta, né? Quem critica hoje em dia, mas tudo bem. Só essa pergunta mereceria um outro seminário. Eu acho que algumas das críticas têm fundamento, outras não. Muitos de vocês conhecem a minha posição, por exemplo, sobre os erros que foram cometidos no ativismo jurídico exacerbado do órgão de apelação, e eu acho que aquilo foi errado, mas também não acho que a solução que foi a solução adotada pelos Estados Unidos de simplesmente acabar com a operação do órgão de apelação, não acho que seja uma boa solução. Eu também não acho que você simplesmente abandonar a cláusula nacional favorecida seja uma boa solução. Quanto ao consenso, eu acho que há maneiras de se contornar isso, e essas iniciativas conjuntas, por exemplo, sobre comércio eletrônico e sobre investimentos e sobre facilitação de comércio, são vias que estão sendo exploradas. O single undertaking já não existe há muito tempo. Ele acabou lá em 2008, tanto assim que em 2013 foi concluído o acordo de facilitação de comércio na reunião de Bali, totalmente fora do single undertaking. Então, ou seja, a OMC foi se adaptando aos poucos. Acontece que o mundo correu muito rápido, né? E agora haveria necessidade de uma adaptação mais radical, que não é fácil, mas eu não acho que seja quebrando tudo que tem lá na OMC
eu não acho que essa seja a solução. Eu acho que a solução é uma reforma pragmática. E eu acho que isso é possível com esses acordos plurilaterais, por exemplo. Não, interessante. A ideia para mais um evento sobre isso. Tem mais acho que talvez seja a última realmente da plateia, da Letícia Batista. Bom dia a todos. Queria saber se a decisão sobre a moratória do comércio eletrônico, essa que teve agora, né, em Yaoundé, se a moratória do comércio eletrônico se insere, e se sim, em qual medida nesse chamado para as economias médias, tendo em vista o voto decisivo do Brasil. Não, eu acho que a decisão brasileira de não prorrogar, não estar de acordo com a prorrogação da moratória além de 2 anos, não se insere nisso, porque a maioria dos países médios estava de acordo. No fundo, essa decisão não foi tomada porque o Brasil, e talvez um ou outro país, a Turquia, tenham dito que não. Mas, digamos, não é algo, o consenso, menos esses um ou 2 países, seria de aprovar a moratória. Eu acho que isso tem muito mais a ver com a questão de agricultura, com o leverage que o Brasil gostaria de ter, e eu acho que tem a ver um pouco com a dinâmica da reunião em Yaoundé. Eu não estava lá, mas tudo que eu ouvi foi no sentido de que essas coisas foram deixadas por último momento e, evidentemente, os Estados Unidos vieram com muita truculência, ou seja, houve uma combinação de fatores ali que levaram a que o Brasil não pudesse aceitar mais do que 2 anos de prorrogação da moratória, e era o que tem sido feito nos últimos 30 anos. Também não vejo porque eu, de certa maneira, concordo com a posição do Brasil, não tenho por que concordar com uma moratória mais longa se o Brasil não está recebendo nada em troca. Portanto, eu entendo perfeitamente a decisão do Brasil. Agora, não acho que nós temos que ler nisso mais do que algo que esteja encapsulado nesta própria decisão. Não, tá ótimo, tá ótimo. Viera, não temos mais pergunta ou temos ainda alguma? Não, as perguntas foram todas. Muito obrigada, viu, Vitor? Obrigada à audiência também pelas perguntas. Pessoal, eu acho que então, com sucesso, encerrando aqui o nosso encontro, está claro que o comércio internacional passa por uma inflexão profunda. Não apenas por causa das tensões geopolíticas, mas também por conta de uma reavaliação crítica das bases do sistema multilateral que a gente conhece até hoje. Se por um lado as decisões tomadas no passado elas foram essenciais para expansão do comércio global, por outro, o momento atual convida para uma reflexão sobre se essas escolhas ainda respondem aos desafios em um mundo mais fragmentado e orientado por poder. Então, acho que nesse contexto, usando as palavras do Vitor, acho que a mensagem mais importante seja simples. O comércio só se sustenta onde há confiança. Confiança nas regras, nas instituições e na previsibilidade das decisões. Para o Brasil, especialmente nesse ano de escolhas, isso se traduz num desafio estratégico. Como preservar a credibilidade e construir confiança num cenário global cada vez mais incerto. Fica aqui, então, o convite para reflexão e um muito obrigado ao Vitor e à Vera pela moderação. Agradeço a todos pela participação. Muito obrigada.